esse confinamento, para outros é isolamento, e agora nós estamos na discussão se é um isolamento horizontal ou vertical. O isolamento horizontal é que pega todo mundo, e agora está havendo uma proposta de se fazer um isolamento vertical. Então, como é que funciona esse isolamento vertical? Aqueles que têm maior risco, que no caso são os idosos, teriam que ficar até certo ponto confinados, apesar que hoje todos os idosos estão ali na fila da vacina, que fazem muito bem, mas tem que voltar logo para o seu confinamento. Essa palavra confinamento ela é muito pesada, não é? Então o seu isolamento. E as outras faixas etárias de menor risco, como as crianças, por exemplo, se proporia que voltasse às escolas. A grande discussão é que essas crianças elas poderiam se tornar, e são, na verdade, vetores do vírus, ou seja, elas não teriam a doença, mas levariam o vírus para todo lado. Nós temos que colocar uma coisa que agora se pegou nesse coronavírus, mas esse problema ocorre com a tuberculose, ocorre com a influenza, que hoje nós estamos fazendo a vacina, porque muita gente talvez pense que essa vacina é já do coronavírus. O que eu estou vendo é que vai acontecer o que aconteceu com a H1N1. Foi aquele alarido todo, botaram barracas, como estão botando agora, containers na frente dos hospitais, dos pronto-socorros, aí compraram para o outro ano 41 milhões de vacina e ninguém se vacinou, porque no outro ano não houve. Então nós tivemos naquela vez, aqui no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, 280 ou 294 mortes, óbitos pelo H1N1, e no Brasil inteiro 700. Vocês podem me corrigir, certo? Então o que a gente está vendo agora? Um certo exagero e um certo terrorismo, mas que também tem razão de ser, né? Porque o pessoal começa a ver lá o pessoal morrendo aos borbotões na Itália, na Espanha, que fica ali um do lado do outro, e o que está acontecendo no próprio Irã também, né? Não se fala muito no Irã porque é uma sociedade um tanto quanto fechada. O que se vê no Irã, a gente não tem muita notícia, que houve uma progressão do vírus. O grande problema é que o contágio desse vírus ele é geométrico, há uma contagem muito rápida. Por isso a ideia desse isolamento para baixar a tal da curva do alastramento, vamos dizer assim. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que achatar essa curva, acabar com esse alastramento. Então essa é a ideia do isolamento. Mas esse isolamento ele poderia ser e deverá ser, como em toda e qualquer epidemia, por um certo tempo. Epidemia é uma coisa que tem início, meio e fim. A pandemia é aquela que atinge todos os lugares. Então agora também está em Nova York e progredindo de uma forma muito rápida. Então realmente isso tudo assusta, as pessoas ficam tendo um certo temor, um medo, agora o medo está espalhado por todo mundo. E o que a gente começa a ver? Que há uma divisão de opiniões, né? Os infectologistas, alguns apregou o isolamento horizontal, que é para todo mundo, e outros o isolamento vertical. Eu creio que nós temos que ter uma posição moderada. Nós temos que estar preparados para o pior e rezar para que isso não aconteça, e nos preparar. Nós vamos ter que ter disponibilidade de UTIs, de leitos. Hoje mesmo, lá no Hospital Universitário de Canoas, no 7º andar, já começou a montagem de 108 leitos, que a ideia é de se fazer lá um hospital de campanha com 300 leitos. Só que a ideia inicial era de se fazer lá no prédio 1 da Uber, mas ficar muito longe, ficar muito lá para dentro, estaria contaminando mais ainda as pessoas. Então a ideia é colocar pelo menos 108 no 7º andar, a UTI foi ampliada com mais 10 leitos, e creio que nós estamos nos preparando para o pior.
mas me passa uma ideia de que nós vamos ter uma verdadeira batalha de Tararé. A batalha de Tararé é uma batalha que parecia ser a grande batalha da Revolução de 30, quando os gaúchos invadiram o território paulista rumo ao Rio de Janeiro para tomar o poder. Então se esperava, todo mundo se preparou para que houvesse uma grande batalha, e essa batalha não houve. Então eu espero que agora, nesse combate ao coronavírus, não haja uma radicalização que possa, inclusive, emperrar e trancar a nossa economia. Então, tem gente que possa ter dificuldades financeiras muito maior do que a própria gripe. E que, se porventura tiver a gripe, como muitas pessoas já tiveram, a gente vê que as pessoas têm a gripe e saem muito bem dela, né? Então muitas pessoas já tiveram, né? Tá lá o nosso general Heleno, que é ministro, um homem de mais de 70 anos, que pelas notícias que se tem, está respondendo muito bem. Mas claro que os idosos correm o maior risco. Então quando a gente vê a listagem das mortes, aqui no Brasil mesmo, lá em São Paulo, a maioria são pessoas idosas. Aqui em Porto Alegre hoje tivemos o primeiro óbito de uma senhora de 91 anos. E sempre com outra doença associada, uma comorbidade, né? Então o que a gente deve ter nesse momento? Serenidade, clareza, para enfrentar esse problema de uma forma moderada, não radicalizada, né? E esse jogo de se usar o medo é uma tática antiga e velha. As pessoas parece que agora querem impor um certo consenso. Nós temos que entender que nós vivemos na democracia. E a base da democracia é o contraditório. Então nós não temos consenso para nada, em lugar nenhum, em nenhuma democracia. Os consensos são consensos forçados nas ditaduras. E aqui eu quero relembrar, para encerrar, do nosso grande Nelson Rodrigues, que dizia: a unanimidade é burra.